Desortografia. Abordamos anteriormente a disgrafia com os conceitos e características pertinentes a esse transtorno da escrita. Agora nós vamos enfatizar a desortografia. Vamos ressaltar que um aluno ele pode ser disgráfico e não desortográfico. Ele pode ser desortográfico e não disgráfico. Ou ele pode ter as duas características. Os alunos, de modo geral, ao chegarem à escola, eles trazem consigo toda uma gramática oral. Eles trazem conhecimento da oralidade, seguindo as regras da oralidade. E para a oralidade, a questão da presença física, a gesticulação, a mímica, a expressão facial, a expressão bilabial, o semblante, nós falamos a gesticulação, o diálogo, a dialética, o convívio, a interação. Isso tudo na produção da gramática oral faz com que tanto o locutor quanto o interlocutor possam interagir e se entender. No entanto, quando esse menino e essa menina, esses alunos, adentram ao recinto escolar e começam a adquirir conhecimentos técnicos, linguísticos relacionados à escrita, aquelas habilidades formalizadas na oralidade, elas não serão transpostas da mesma forma para a escrita. Ainda que o aluno tenha domínio da linguagem oral, ele não tem noção da complexidade dos aspectos fonológicos relacionados com a linguagem oral na passagem para a escrita, no processo ler e escrever. Desta forma, ao entrar em contato com a escrita, eles percebem que um novo sistema linguístico lhes é apresentado e eles precisam utilizar essas novas regras e voltarem sua atenção para elementos até então imperceptíveis. Para isso é necessário que o aluno ele desenvolva plenamente a sua capacidade metalinguística. Isso é, que ele passe a refletir, a fazer reflexão sobre a sua própria linguagem. Essa reflexão envolve a atenção a pormenores da língua, aos aspectos em nível fonológico, como esse fonema ele é transcrito por grafemas, os diversos grafemas que às vezes vão representar um mesmo som, ou um grafema que vai ter sons diferenciados, Ele passa a entrar em contato com os aspectos morfológicos da língua, com o aspecto sintático e também com o aspecto semântico, porque ele produz som, ele escreve o som, então ele usa as grafemas, ele produz gramática, ele produz morfologia, verbo, substantivo, adjetivo e assim vai. Ele faz uma organização estrutural, frasal, então ele produz sintaxe, e essa sintaxe cria uma significação, positiva ou negativa, a depender daquilo que se fala, daquilo que se escreve. Então o aluno ele passa a perceber que o domínio da oralidade é para a oralidade, e ele começa a descobrir um mundo novo, que é o mundo do domínio da gramática escrita, esse mundo complexo. Agindo dessa forma, o aluno ele começa a perceber que as regras elas são articuladas de modo a fazer com que todo esse aspecto metalinguístico, que envolve o fonológico, o morfológico, o sintático, o semântico e até mesmo o estilístico, é importante na sua produção de comunicação. Ele vai perceber que essa correlação
entre a sua consciência fonológica, o seu domínio de leitura, das atividades de leitura e escrita, serão levadas em consideração em diferentes gêneros textuais, em diferentes circunstâncias de estudo e de contexto. Primeiro estão aqueles que acreditam que a consciência fonológica, enquanto habilidade para detectar rima e aliteração, ocorre a partir do progresso da aquisição simplesmente de leitura e escrita, devido ao uso de analogias, de comparações, de metáforas, da habilidade de se perceber que duas palavras rimam, tornando assim a criança sensível às semelhanças ortográficas, sonoras, no final das palavras. E assim possibilitar o que nós chamamos de o estabelecimento de conexões entre padrões ortográficos e sons no final das palavras. Para alguns autores, né, a consciência fonológica é considerada a chave para o desenvolvimento da alfabetização. Esse papel central na consciência fonológica sobre a aprendizagem da leitura e da escrita é atestado. Segundo, como eu disse, autores renomados do processo de alfabetização, né, em cima de numerosos trabalhos de pesquisas com seus resultados demonstrando o desempenho de crianças pré-escolares em determinadas tarefas de consciência fonológica, relaciona-se com o sucesso na aquisição da leitura e da escrita. Nós podemos dizer que também há autores que defendem a instrução formal do sistema alfabético e dizem que isso é o fator ou a causa principal para o desenvolvimento do que nós chamamos constantemente de consciência fonológica, que é essa capacidade de se fazer analogia, comparação entre os sons, né, que nós chamamos fonemas, e a letra que o representa, ou que o tenta representar, que nós chamamos grafema. E, portanto, na composição do lexema, que chamamos palavra, né, algumas crianças conseguem com mais rapidez criarem essa consciência fonológica. Outras com mais dificuldades, porque cada qual tem o seu tempo determinado, cada qual tem o seu momento. E o que cabe ao professor é trabalhar uma diversidade de atividades durante esse processo de alfabetização para que esse aluno ele se sinta seguro, ele se sinta com uma maturidade psíquica maior, para que ele possa fazer o que nós chamamos de consciência fonológica. E aí os problemas de desortografia, com certeza, serão menos, porque a consciência fonológica é a que estabelece para ele um parecer técnico da representação sonora pelos grafemas. Então, para se chegar à descoberta de um fonema, por exemplo, é necessário adquirir e desenvolver a consciência fonológica, né? Que nós falamos que isso se trata do desenvolvimento da competência metalinguística. Por isso que é necessário o aluno ter contato com atividades múltiplas, ter contato com o texto, porque o texto ele apresenta o todo, ele apresenta toda uma organização sintática, toda uma organização morfológica, toda uma organização fonológica, estrutural, estilística e cria toda uma organização semântica.
Então o contato com a linguagem, essa manipulação com o texto, com a linguagem escrita que nós falamos, né, possibilita ao aluno o desenvolvimento de múltiplas capacidades, múltiplas competências em torno da consciência fonológica, em torno dessa grande habilidade metalinguística, dessa competência, melhor, metalinguística. Considerando-se, então, todos os aspectos sobre o qual nós falamos concernente ao nosso trabalho de pesquisa relacionado à disgrafia e à desortografia, que enfocamos agora, e ficou restrito o nosso trabalho a uma 6ª série, né? Hoje 7º ano, e a uma 8ª série, hoje 9º ano, né? Da Escola Estadual Dr. Augusto Mariani, em Andradina, no período vespertino. Essa pesquisa também da desortografia envolveu, né, um grupo de 65 discentes dessas 2 séries, computando o resultado expresso em assertivas e em gráficos relacionados às mesmas. Então aqui nós temos para a desortografia a apresentação dos gráficos concernentes às assertivas inquiridas aos alunos, né? Então nós temos no gráfico 1, aqui, dos 65 alunos entrevistados, 38 declararam que ao escrever trocam grafemas, ou seja, trocam letras, o que corresponde a 58,46% dos alunos. É muito para essas 2 séries. Vamos pensar que esse aluno ele já passou por todo um processo inicial do ciclo 1, aqui é o ciclo 2, isso que nos choca porque são problemas pertinentes geralmente ao aluno que entra à escola pela primeira vez, né? No gráfico 2 também assim, bem forte, né, a amostragem aqui dos dados, desses 65 alunos entrevistados, 36, né, declararam que ao escrever fazem confusão de letras, sílabas, palavras e trocas ortográficas já conhecidas, né? Esses já conhecidas durante o processo inicial do ciclo 1, ou ensino fundamental, ciclo 1, né? No gráfico 3, nós temos 25 alunos que declararam que sentem falta de vontade de escrever, não tem essa motivação para escrever. Por que isso acontece? Devido a todas as dificuldades apresentadas. Ele percebe que ele tem dificuldade, que ele não consegue vencer, não são lhe oferecidas atividades diversificadas ou não há um ensejo para que ele possa vencer aquilo. Não só em sala de aula, também o ambiente familiar contribui. Então ele começa a se frustrar e já perde essa vontade de escrever, porque a criança ela quer escrever, né? E o que corresponde desses 25 a 38,46% dos alunos. No gráfico 4, nós temos 34 alunos, né, que eles declararam que ao escrever apresentam dificuldades em perceber sinalizações gráficas, como parágrafos, travessão, 2 pontos, né, a acentuação em si. Isso corresponde a 57,30% dos alunos. É muito. Nessa fase, nessa faixa etária, nessa fase da escolaridade, o aluno ele tem que ter noção de 2 pontos na outra linha, travessão, né? Estabelecimento de parágrafo, da sequenciação, da separação silábica, de acentuação das palavras básicas. Ele tem que ter essa noção. No gráfico 5 nos mostra aqui que 46% dos alunos declararam que ao escrever apresentam dificuldades, né, no uso de coordenação, subordinação. Aqui ainda tem assim, nos deixa mais tranquilo essa falta de entendimento, porque é algo um pouco mais complexo, que é a formulação de um pensamento,
No entanto, também nos preocupa porque ele desconhece o uso de e, de mas e mais, né, a diferença, de um porém, de um porquê, ou de um pois, de um que. Então ele não consegue utilizar palavras marcadoras, ou de unidades livres, são os períodos compostos por coordenação, ou de unidades dependentes, são os períodos compostos por subordinação. Então ele não domina, portanto aqui ele escreve de forma simples, com muitos períodos simples, invocando muito o ponto final. Então ele não consegue estabelecer o linking utilizando as conjunções ou pronomes relativos. No gráfico 6, aqui há uma amostragem de 35 alunos dos 65, né, que declararam escreverem textos muito reduzidos. Porque quando a criança ela sente o domínio, a criatividade ela tem, ela sente que ela domina a escrita, ela escreve. Ela escreve muito. Ela gosta de escrever. Então, quando ele percebe que ele não tem esse domínio da ortografia, ele já começa a reduzir os seus textos. Ou seja, se ele começa a reduzir, é para evitar erros, porque ele procura escrever apenas aquilo que ele tem noção. Logo, as suas ideias são subtraídas. Para mim, passa a ser um crime isto, porque são ideias, são sentimentos, são emoções aí subtraídas por uma problemática, por um transtorno da aquisição escrita. E esse transtorno ele só é superado na escola. É claro que com o apoio da família. No entanto, hoje as famílias estão todas conturbadas. A escola ela passa a ser o melhor referencial para se trabalhar e trabalhar textos de uma forma diversificada, porque ela é rica, o ambiente escolar é rico, ele é multicultural. Né? Fazer o aluno usar as bibliotecas, as histórias em quadrinhos, os gibis, as revistas, ele tem que ter contato com essa multiplicidade de textos. Hoje nós temos um aspecto tecnológico, só que não subtrai a revista, não subtrai o contato com o livro físico, não subtrai o contato com textos e nem com a produção. Ali é um recurso tecnológico, é uma fonte de pesquisa, uma fonte de textos diversos também. Mas a criança ela precisa ter algo mais proximal esse texto, esse livro, esse gibi, o jornal. São instrumentos simples, recursos baratos e que pelo contato e pela interação com eles, a criança, esse jovem, essa criança, esse aluno, ele pode ganhar essa segurança e ir superando essas dificuldades e não deixar aí a sua criatividade falecer em detrimento do não domínio das regras ortográficas. O gráfico número 7 nos mostra que dos 65 alunos entrevistados, 40, um número grande, né, declararam que ao escrever fazem junção. Isso para o professor é terrível fazer a correção desses textos. Junção é aglutinação, amontoado de palavras, né? Coisas assim indevidas, criando uma complexidade para se entender o que ali está escrito. Para fazer às vezes a correção desse tipo de texto, você tem que colocar o aluno ao seu lado e pedir para ele ler para você entender. Então é algo muito pertinente na primeira série do ensino fundamental 1, mas que aqui foi mostrado, né, que é uma característica dessas duas turmas já no ciclo 2, isso é preocupante. Já o gráfico 8 nos mostra que dos 65 alunos entrevistados, 36 declararam que ao escrever apresentam dificuldades de leitura daquilo que escreveu. Isto que é o que nós chamamos de tipo de um analfabetismo funcional. Ele escreve, ele lê ou tem dificuldade em ler o que escreveu e também não consegue explanar o que ele quis dizer, o que ele escreveu. Então isso é muito comum também, porque passa a ser algo que ou ele memorizou, né? Ele sabe que tem que colocar aquilo, mas ele não sabe porque ele está pondo.
né? Ele fala português, ele escreve português, mas ele não sabe o que ele escreveu. Então é comum muitos alunos terem dificuldade de lerem o que eles mesmos escreveram. Então aqui, neste momento, nós enfatizamos algum conceito sobre a desortografia, né? Que é uma das características do transtorno da escrita, muito pertinente. Apresentamos a nossa pesquisa, que foi feita com 10 ou 8 assertivas, né? E apresentamos aqui os gráficos, depois dessa coleta de dados, né? Para ilustrar a nossa temática.